Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. O Brasil acaba de virar o segundo país com o maior juro real do mundo. A Selic chegou a 15% e está destruindo a rentabilidade de quem financia safra ou comprou máquina nos últimos anos. Mas tem uma empresa oferecendo crédito a partir de 3% ao ano, enquanto os bancos tradicionais cobram 5 vezes mais. E tem mais. A pesquisa que saiu hoje mostra Tarcísio de Freitas empatado tecnicamente com Lula para 2026. Flávio Bolsonaro também está empatado. Isso muda completamente o cenário político que vai definir as regras do agro nos próximos anos. E enquanto a carne bovina sobe e puxa a inflação, o suíno despencou 20% em janeiro. Vou explicar o que está acontecendo. O Banco Central aumentou a Selic para 15% tentando segurar a inflação. E com isso, o Brasil passou a ter o segundo maior juro real do planeta. Juro real é a diferença entre a taxa de juros e a inflação. Quanto maior esse número, mais caro fica tomar dinheiro emprestado. E para o produtor rural, isso é um golpe direto na operação. Vou te explicar por que isso dói tanto no bolso. Se você financiou a safra, comprou trator, colheitadeira ou implemento nos últimos anos com crédito atrelado à Selic, sua dívida acabou de ficar mais cara. Os juros que você paga todo mês subiram. E se a sua margem de lucro já estava apertada, agora ela pode ter virado prejuízo. É matemática simples e brutal. A Selic funciona como referência para todas as taxas de juros da economia. Quando ela sobe, o crédito fica mais caro. O objetivo do Banco Central é frear o consumo e os investimentos para controlar a inflação. Mas o efeito colateral é desestimular a produção, porque ninguém consegue investir pagando 15% ao ano de juros. E aqui está o problema que ninguém está falando. Muitos produtores que pegaram crédito nos últimos anos estão com contratos indexados à Selic. Isso significa que a taxa de juros do financiamento sobe junto com a taxa básica. Você assinou um contrato achando que ia pagar um valor, mas agora está pagando muito mais. E não tem como escapar. Por isso, é importante revisar suas dívidas agora. Em alguns casos, pode fazer sentido quitar o financiamento antecipadamente se você tiver caixa disponível. Em outros casos, pode ser melhor renegociar e estender o prazo para reduzir a prestação mensal. Cada situação é diferente, mas ficar parado não é opção, porque a conta só vai aumentar. Mas aqui vem a informação que pode salvar sua operação. Enquanto os bancos tradicionais cobram juros absurdos seguindo a Selic, existem alternativas no mercado. A Consultitagro, das consultoras financeiras Gabriela Rodrigues e Tainara Casagrande, oferece crédito com taxas a partir de 3% ao ano. Isso mesmo, 3% ao ano enquanto a Selic está em 15%. Como isso é possível? Porque elas trabalham com captação de recursos para o agronegócio, em parceria com mais de 20 instituições financeiras, administradoras de crédito privadas e fundos de investimento. Elas não dependem só dos bancos tradicionais. E isso faz toda a diferença na hora de negociar condições melhores para o produtor. E tem mais. O prazo pode chegar a 20 anos para pagar. Isso dilui o impacto da prestação no orçamento mensal e permite que você mantenha caixa para tocar a operação. As duas consultoras já somam mais de 10 anos no mercado financeiro e liberaram mais de 700 milhões de reais em crédito para produtores rurais. Em 2025, assessoraram operações que somaram 2,2 bilhões de reais. O diferencial está no atendimento personalizado. Gabriela e Tainara analisam a necessidade de cada cliente, avaliam as garantias disponíveis, o cadastro e o faturamento. E a partir disso, buscam a melhor linha de crédito que se encaixa no perfil do produtor. Não é um pacote pronto. É uma solução sob medida. As garantias vão depender da linha de crédito. Tem operação onde o próprio imóvel serve de garantia 1 por 1. Tem linha que exige garantia 3 por 1. Por isso, no primeiro contato, é fundamental que as informações sejam claras e objetivas. Quanto mais transparência você tiver sobre sua situação, melhor será a solução apresentada. Matheus Ferraz, da Fazenda Santa Helena, em Água Limpa, Goiás, conta que estava procurando crédito para a aquisição de uma área vizinha. O banco negou o pedido. Ele encontrou a página da Consultagro na internet e viu que elas tinham parceria com várias plataformas, o que trouxe mais segurança para a negociação. Conseguiu o crédito com taxa boa e prazo de 15 anos. Ele destacou que o atendimento foi o grande diferencial. Durante todo o processo, recebeu ajuda para a liberação do crédito. E isso faz diferença quando você está correndo contra o tempo para fechar uma operação importante. A empresa atende clientes do Brasil todo.
com valores solicitados a partir de R$ 150 mil até R$ 150 milhões. Agora eu vou te mostrar o que está acontecendo no cenário político e por que isso importa para o agro. A pesquisa Paraná Pesquisas divulgada hoje, 29 de janeiro, ouviu 2.080 eleitores entre os dias 25 e 28 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. E os resultados mostram um cenário completamente empatado para 2026. Em um eventual segundo turno entre Lula e Tarcísio de Freitas, o petista aparece com 43,9% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo tem 42,5%. É empate técnico. Brancos e nulos somam 9,1% e 4,6% não souberam responder. Isso significa que a disputa está totalmente aberta. Contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 44,8% das intenções de voto, e o senador aparece com 42,2%. Novamente, empate técnico dentro da margem de erro. Brancos e nulos somam 8,3% e 4,7% não sabem em quem votar. É outro cenário equilibrado que pode virar para qualquer lado até a eleição. Já contra Ratinho Júnior, governador do Paraná, Lula aparece à frente com 44,7% contra 38,9%. Nesse caso, a vantagem é maior e não caracteriza empate técnico. Brancos e nulos somam 11,4% e 5% não souberam opinar. Mas ainda é uma diferença que pode ser revertida ao longo da campanha. Por que isso importa para o agronegócio? Porque a política define as regras do jogo. Quem estiver no poder em 2027 vai decidir sobre crédito rural, taxação de exportações, políticas ambientais, infraestrutura logística e abertura de mercados. O agro não vive isolado da política. E 2026 vai definir os próximos 4 anos do setor. Se Tarcísio ou Flávio chegarem ao poder, a tendência é de políticas mais favoráveis ao agronegócio, com menos burocracia e mais abertura comercial. Se Lula continuar, a tendência é de manutenção das políticas atuais, com foco em agricultura familiar e maior controle ambiental. Não estou fazendo juízo de valor. Estou mostrando os cenários possíveis. O produtor precisa entender que o resultado da eleição de 2026 vai impactar diretamente sua rentabilidade. Por isso, acompanhar as pesquisas e entender os posicionamentos dos candidatos é parte da gestão da propriedade. Porque decisões políticas viram custos ou lucros na porteira. Agora vou te mostrar o que está acontecendo com os preços da carne. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A carne bovina subiu e ajudou a puxar o IGPM para cima, que registrou alta de 0,41% em janeiro de 2026. A carne acumulou 12 meses com alta de 4% em janeiro, revertendo a queda de 0,89% registrada em dezembro. O IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado e serve de referência para reajuste de aluguéis e contratos. Quando ele sobe, significa que a inflação está pressionando. E a carne bovina foi um dos principais responsáveis por essa alta em janeiro. Isso mostra que a demanda por proteína bovina continua forte no mercado interno. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPA, subiu 0,54% em janeiro, após queda de 0,19% no mês anterior. O IPA acumula alta de 5,42% em 12 meses. Bens finais tiveram alta de 0,22% e agora acumulam 4% em 12 meses. Isso significa que o produtor está conseguindo repassar parte dos custos para o consumidor final. O Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, subiu 0,51% em janeiro, praticamente estável em relação ao 0,52% de dezembro. O IPC acumula alta de 4,85% em 12 meses. Isso mostra que o consumidor está pagando mais caro pelos produtos, mas a alta está controlada dentro do esperado. Mas aqui vem a virada que poucos estão vendo. Enquanto a carne bovina sobe, o suíno vivo despencou 20% em janeiro, segundo o CPEA. Isso mesmo, queda de 20% em um único mês. E esse movimento está fazendo muitos produtores repensarem o modelo de produção e aderirem à terminação em instalações por integração. O espaço do suíno vivo seguiu em queda no mercado nacional. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, apontou que o mercado independente registrou desvalorização de 20% no mês. Isso é uma queda brutal que está apertando a margem de quem produz suíno fora do sistema de integração. Historicamente, o mercado independente opera com custos maiores porque os produtores compram os insumos a preço de varejo e não têm a escala das grandes integradoras.
Com a queda de 20% no preço, muitos produtores independentes estão operando no prejuízo. E isso força uma mudança de estratégia. A saída que muitos estão encontrando é migrar para o sistema de integração. Nesse modelo, a agroindústria fornece os leitões, a ração e a assistência técnica. O produtor entra com as instalações e a mão de obra, e recebe um valor fixo por quilo produzido. Isso traz mais previsibilidade e reduz o risco de mercado. Mas tem um detalhe importante aqui. Enquanto o suíno vivo despenca no mercado interno, a carne suína brasileira lidera a competitividade global. As exportações de carne suína em 2025 foram de 189,2 mil toneladas. O Brasil é o quarto maior exportador mundial e o terceiro em produção global. E aqui está o dado que fecha o raciocínio. As exportações brasileiras alcançaram 535,73 dólares por tonelada. O CPEA indica que o Brasil foi o sexto país mais competitivo entre os principais produtores. Isso significa que, apesar da queda no mercado interno, a carne suína brasileira continua competitiva lá fora. O que isso significa para quem produz suíno? Significa que o mercado externo está absorvendo volume e sustentando preços melhores que o mercado interno. Se você consegue direcionar sua produção para frigoríficos que exportam, você escapa da pressão de preços que está acontecendo no mercado doméstico. Agora eu vou conectar todas as peças para você. O Brasil tem o segundo maior juro real do mundo. A Selic está em 15% e está matando quem pegou crédito indexado. Mas tem alternativa no mercado com taxa de 3% ao ano. O cenário político para 2026 está empatado e vai definir as regras do agro nos próximos anos. A carne bovina subiu e puxou a inflação. O suíno vivo despencou 20% no mercado interno. Mas a carne suína brasileira segue competitiva nas exportações. São movimentos simultâneos que exigem atenção e estratégia. Porque quem não entender essas conexões vai tomar decisões erradas. Se você está pagando juro alto, busque alternativas. Se você produz suíno no mercado independente, avalie migrar para a integração ou direcionar para a exportação. Se você está acompanhando política só pelo entretenimento, comece a acompanhar pelos impactos no seu bolso. Porque tudo isso está conectado. Eu quero saber de você. Você está pagando quanto de juros no seu financiamento? Você já conhecia essas alternativas de crédito com taxa muito mais baixa? Se você produz suíno, está sentindo a pressão de preços no mercado interno? Deixa nos comentários sua região e sua situação. Vamos trocar informação. O que fica claro é que janeiro de 2026 trouxe dados pesados para o agronegócio. Juro em 15%, eleição empatada, carne bovina pressionando inflação e suíno despencando 20%. Cada um desses movimentos impacta sua rentabilidade de forma direta. E quem não estiver atento vai pagar caro pela falta de informação. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores e investidores. O ano começou com informações pesadas. Quem tem dados de qualidade toma decisões melhores. E quem toma decisões melhores protege sua margem. Até a próxima análise.